Boa noite. Um dos primeiros sintomas é a perda da memória recente. A pessoa pode até lembrar-se de detalhes da infância, mas esquece o que acabou de comer. Com o tempo, a capacidade de pensar e o comportamento também ficam comprometidos. Estamos falando do mal de Alzheimer, uma doença degenerativa que atinge principalmente idosos e já é responsável por 50% a 80% dos casos de demência no mundo. Só no Brasil estima-se que 1.200.000 pessoas com mais de 65 anos sofram da doença. E com o aumento da expectativa de vida da população, a previsão da Associação Brasileira de Alzheimer é que esse número dobre até 2030. As causas, prevenção e tratamento do Alzheimer estão na pauta da Opinião Pernambuco de hoje. Para o programa, nós convidamos o diretor médico do Instituto de Medicina do Idoso e professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Alexandre de Matos. Também está conosco a geriatra e presidente da Associação Brasileira de Alzheimer em Pernambuco, Carla Núbia Borges. Completa o nosso debate a neurologista Valentina Carvalho. A gente lembra que você pode participar do programa enviando perguntas, comentários, sugestões para o e-mail opiniãotvu@gmail.com, para o telefone 34236836 e ainda para o Twitter @opiniãopr. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Bom, como eu disse na abertura do programa, o Alzheimer é uma doença degenerativa, mas eu queria uma explicação mais ampla de como é que o Alzheimer atinge o cérebro do paciente e o que é exatamente essa doença, o que é que diferencia ela dos outros tipos de demência. Acho que o doutor Alexandre pode começar. Bom, ok. A doença de Alzheimer é um tipo de demência, como você já colocou aí no início do programa, dentre outras tantas que existem, né? Então, quando a gente fala em demência, a gente está falando de um diagnóstico de várias outras doenças, assim, é um diagnóstico sindrômico. Então, quando a gente chama de diagnóstico nosológico, é o diagnóstico específico, então, doença de Alzheimer é o tipo de demência mais comum, né? Então, mais de 50% das causas de demência é doença de Alzheimer. Então, a doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, porque pode existir outros tipos de demências que seja reversível ou não neurodegenerativa, então ela se classifica como uma síndrome demencial, uma demência neurodegenerativa, que tem um processo degenerativo, que inclusive, hoje isso já está bem entendido, que a demência por doença de Alzheimer, quando começa, ou seja, os sintomas, os primeiros sintomas, esses que você citou há pouco, a perda de memória, as dificuldades de realizar atividades da vida diária, alterações de comportamento, aquilo ali quando começa é a pontinha do iceberg. Na verdade, a doença de Alzheimer, por ser um processo neurodegenerativo, né, a doença em si, antes dos sintomas, pode começar até décadas, anos ou décadas antes dos primeiros sintomas. Isso é uma coisa que tem sido muito debatida e estudada atualmente.